Pastor Dr. Luiz de Matos, gravando agora um vídeo que tem por objetivo esclarecer a respeito da doença cancerígena. Ok, amados? Vamos fazer uma análise, ainda que concisa, ainda que superficial, a respeito do que é câncer. O mal do século passado e também deste século. Meus amados, câncer é o nome que se dá para um grupo de mais de 200 doenças, todas diferentes entre si, que possuem algumas características comuns a todas elas. Todos os cânceres começam devido ao crescimento e multiplicação anormal e descontrolado das células que compõem o nosso organismo. A doença cancerígena também é conhecida por neoplasia. A doença cancerígena surge quando alguma célula do nosso organismo, de qualquer órgão, digestivo, qualquer órgão, foge do controle oficial da divisão celular. Quando uma célula se rebelia contra os padrões vitais da divisão celular, ela se torna uma célula patogênica, uma célula cancerígena, uma célula que podemos classificá-la com malignidade. As células cancerígenas se dividem aleatoriamente, produzindo o que nós chamamos de tumores, seja no local onde está a disfunção celular, ou seja, em outros locais, tumores esses, lesões essas, que a gente chama de metástases. O câncer se caracteriza pela presença de tumores, os mais diferentes tipos de tumores. Os tumores são formados exatamente pela divisão irregular, descontrolada, sem organização de uma eventual célula que foge do controle oficial da divisão celular. O corpo humano é composto por trilhões de células vivas. Essas células normais do corpo, elas crescem, se dividem e morrem, mas isso dentro de um controle genético e vital controlado. Durante os primeiros anos de vida de uma pessoa, as células normais se dividem mais rapidamente, a fim de permitir que a criança cresça e se desenvolva. Depois, quando a gente chega na fase adulta, a maioria das células se divide apenas quando tiver que substituir células mortas, desgastadas, ou também reparar eventuais danos causados em algum lugar nos mais diferentes tecidos. As metástases, o que é metástases? Metástases são células que se desgarram do tumor original, da região que originou a lesão cancerígena original, e vai gerar tumores em outros lugares. O exemplo mais comum disso é o tumor de próstata, que metastaseia para o corpo todo de uma forma particular para os ossos, ok? Então as metástases ocorrem quando uma célula cancerosa costuma se espalhar para outras partes do corpo, onde elas começam a crescer e a formar novos tumores. As principais categorias de câncer podem ser agrupadas em doenças distintas que possuem alguma semelhança. Por exemplo, existem os cânceres que são classificados como carcinomas. Existem os cânceres que são classificados como sarcomas.
Existem os cânceres do sangue, que são as leucemias, também os linfomas e também os mielomas. E existe câncer do sistema nervoso central. Meus amados, um carcinoma é completamente diferente de uma leucemia, que por sua vez é completamente diferente de um linfoma, mas todos são câncer. O que é que caracteriza o câncer? O câncer é caracterizado por divisões celulares incontroláveis, ou que fogem ao sistema normal de divisão celular. Isso é câncer. Isso é doença cancerígena. A doença cancerígena pode ser classificada em carcinomas, sarcomas, leucemias, linfomas, mielomas e cânceres do sistema nervoso central. Ok, meus amados? Vamos falar um pouquinho sobre carcinomas. Amados, os carcinomas têm a ver com tecidos de revestimento. Os carcinomas têm a ver sempre com a pele ou mucosas, não é? De qualquer forma, tecidos epiteliais, tecido de revestimento. Ok? Os carcinomas se iniciam na pele ou nos tecidos que revestem e cobrem os órgãos internos. Nesse grupo, nós incluímos algumas diferenciabilidades, por exemplo, os adenocarcinomas. O que é adenocarcinoma? Adenocarcinoma é um câncer que se forma nas glândulas epiteliais secretoras, ok? Ele ocorre na próstata e ocorre na mama. O adenocarcinoma pode se desenvolver em muitos lugares, mas o mais prevalente é o pulmão, é o câncer de pulmão, é o de próstata, é o de pâncreas, também o de esôfago e alguns outros. Meus amados, vamos falar agora sobre os sarcomas. Sarcomas têm a ver com o tecido que não é de revestimento. Então nós temos os carcinomas, que engloba todos os cânceres que envolvem o tecido de revestimento. E temos os sarcomas, que vai envolver todos os cânceres que envolvem células que não é de revestimento, ok? Então, carcinoma, revestimento, pele, por exemplo, e sarcomas, não revestimento, ok? O sarcoma é um tipo de câncer grave, sempre grave, maligno, e que pode acometer qualquer parte do nosso corpo, qualquer parte. Tanto dos ossos como das partes moles. Também as cartilagens, o tecido gorduroso, o tecido muscular, o tecido que forma os vasos sanguíneos, e pode também ser um câncer do tecido conjuntivo. Já as leucemias, meus amados, são cânceres derivados sempre da medula óssea, ok? Leucemias agudas é um tipo heterogêneo de neoplasias originadas das células produtoras do sangue. Então, olha, leucemia tem a ver com células que vão dar origem ao sangue. Dependendo do tipo de célula que vai dar origem às mais diferentes células do sangue, a leucemia é classificada como mieloide ou linfóide. Então, uma leucemia, que é uma doença cancerígena do sangue e que envolve as células que produzem o sangue, ela pode ser mieloide ou ela pode ser linfóide. As leucemias
podem ser, além de outros tipos, a mais comum, ou as mais comuns, é a leucemia mieloide aguda e a leucemia mieloide crônica. E também a leucemia linfocítica aguda e a leucemia linfocítica crônica. A maioria absoluta das doenças cancerígenas envolvendo o sangue são classificados dentro dessas 4 leucemias. Claro, existem outras. A medula óssea, meus amados, é o local de fabricação das células sanguíneas. E a medula é aquela substância que fica no interior dos ossos. Ela ocupa a cavidade dos ossos. É na medula que são encontradas as células que dão origem aos elementos do nosso sangue. Plaquetas, leucócitos, neutrófilos, as mais diferentes células que compõem o sangue. A leucemia, ela é crônica quando a divisão é lenta. E a leucemia, ela é aguda quando a velocidade de produção, de reprodução, de divisão celular é mais rápida. Ok? Vamos então falar da leucemia mieloide aguda. A leucemia mieloide aguda é um tipo de câncer que pode acontecer em qualquer idade. Em qualquer idade. Desde meses de vida até a velhice. Mas ela incide com muito mais frequência, é muito mais comum encontrá-las em pessoas a partir de 65 anos. A principal característica da leucemia mieloide aguda é uma produção exagerada de glóbulos brancos, que são as células responsáveis para combater as infecções. Então a leucemia mieloide aguda, ela aumenta o número de leucócitos. Já a leucemia mieloide crônica é um tipo de câncer não hereditário que ocorre principalmente em pacientes com a média de 50 anos para frente. É bem raro ela surgir antes dessa idade. O motivo da doença acontecer não é conhecido até os dias de hoje, mas sabe-se que ela é adquirida ao longo da nossa vida. A leucemia linfóide aguda, ela é mais comum de ocorrer em crianças, ok? E a leucemia linfóide aguda, ela também não é hereditária, mas na verdade nós não conhecemos exatamente qual é a causa que desencadeia as leucemias linfóides agudas. Sabe-se que 9 entre 10 crianças conseguem a cura da leucemia, ou seja, a leucemia linfóide aguda, que geralmente ocorre em crianças, ela é bem curável. Temos bons resultados terapêuticos quando enfrentamos crianças com leucemia linfóide aguda. Agora, a leucemia linfóide crônica já é um outro tipo de leucemia que costuma afetar as pessoas idosas. E não há registro de leucemia linfóide crônica em crianças. A doença não é hereditária, é adquirida ao longo da nossa vida. Ok, meus amados? Vamos interromper aqui essa aula, esse vídeo, essa reflexão, esses conceitos a respeito do câncer e vamos prometer voltarmos no vídeo sequencial falando dos linfomas, dos mielomas e, enfim, dos demais cânceres que compõem as doenças cancerígenas. Ok, gente?
Maravilha. Fiquem todos com Deus. E que a bênção do Senhor seja sobre a nossa vida e sobre a vida de todos os nossos familiares e também daqueles que nos rodeiam. Ok? Amados, nos ajude divulgando esse canal. Deixa seu like, faz a sua inscrição, ative o sininho, participe conosco através dos comentários. Nos ajude a fazer esse canal um canal forte, um canal de ensino, um canal que possa ser instrumento de bênção na vida de todos. Ok? Dr. Luiz de Matos, muito obrigado, gente.